Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 8 de novembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, é sabadão, rodada do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Começando às 9h30 da matina lá na Inglaterra, Premier League, jogo do Tottenham contra o Manchester United. Tabela de classificação, o Tottenham vem na 6ª posição e o United é o 8º colocado. Um jogo aqui que deve ser equilibrado, em minha opinião. Se a gente puxar os 5 últimos jogos do Tottenham em casa, é uma equipe que oscila e mercado de gols vem forte. O United, jogando fora, também oscila e mercado de gols vem forte. Então, pré-live, para essa partida, eu prefiro gols. Partida para mais de 1,5 gols, ambas marcam e, de repente, primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Tottenham e Manchester United. Jogo para 2 gols, 70%. Gol no primeiro tempo, 85%. Gol no primeiro tempo, a probabilidade é alta. Escanteios, Tottenham 4.9 e United 4. Time, vamos lá. Final do primeiro tempo, ó, jogo 0-0, em alta intensidade, um canto, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Tottenham 2.4 e United 2.1, juizão 4.7. Pelo menos um cartão para cada equipe. Prováveis escalações aqui para Tottenham e Manchester United. Vamos lá. Pelo lado do Tottenham, parece que o Kudus não vai jogar. Ele é dúvida, sofreu uma pancada e é dúvida para a partida. 1 hora antes da partida, teremos aqui a escalação oficial. Vamos supor que venha o Brennan Johnson no lugar do Kudus. É um jogador interessante para finalização, chute a gol. Se o Kudus estiver confirmado como titular, também é um bom nome. Kolo Muani também eu gosto. Para desarmes, pelo lado do Tottenham, Bentancur, Palhinha e o Pedro Porro. Pelo lado do United, vamos lá. Para desarmes, Casimiro e Bruno Fernandes. Aliás, o Bruno Fernandes é o homem da bola parada, então a gente também pode pensar aqui em finalização e chute a gol Bruno Fernandes. E o trio de ataque, né? Chesco, Mbeumo e Matheus Cunha. Fechou? 10h50 na Arábia Saudita, jogo do Neon contra o Al Nassr. Time, Al Nassr, líder da competição, 7 jogos, 7 vitórias. O Neon é o 7º colocado. Puxando o race, o time da casa oscila e o Al Nassr jogando fora, 5 jogos, 5 vitórias. Então aqui, pensando em resultado, mesmo o Al Nassr jogando fora de casa, Al Nassr para vencer um dos tempos, uma das partes. Tá beleza? E pensando em gols, as duas equipes com tendência boa para gols. Jogo aqui para pelo menos 2 gols e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Cristiano Ronaldo em campo, gol do CR7. 11 da matina na Itália, jogo do Como contra o Cagliari. Tabela de classificação, o Como vem na 7ª posição e o Cagliari é o 14º colocado. O que me chamou a atenção aqui? Vamos lá. O Como jogando em casa, dos 5 últimos jogos, meteu gol em todas as partidas. E o Cagliari, como visitante, ele sofreu gol em todas as últimas 5 partidas. Então, para esse jogo, pelo menos um gol do Como na partida. Over meio gol Como. E também eu gosto de finalização do Como no primeiro tempo. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Separei aqui a equipe do Como jogando o campeonato italiano em casa no primeiro tempo com relação às finalizações. 8, 9, 2, 8, 3, 7, 8, 14, 8, 8, 9, 5, 6, 8. Tirando aqui, ó, 2 finalizações e 3, as demais partidas, todas elas pelo menos 5 ou mais finalizações no primeiro tempo para a equipe do Como. Então o que dá para a gente pensar aqui? Primeiro tempo, mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Como no primeiro tempo e pelo menos
um escanteio no primeiro tempo para a equipe do Como. Fechou? Prováveis escalações aqui na tela para Como e Cagliari. Time, Nico Paz em campo como titular é um jogador excelente para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 11h30 da manhã, Alemanha Bundesliga, jogo do Hamburgo contra o Borussia Dortmund. O Dortmund vem na terceira colocação e até o momento fez 9 partidas, ganhou 6, empatou 2, só perdeu um jogo. Vem muito bem na temporada. O Hamburgo é o 13º colocado e dos 5 últimos jogos perdeu 3 de forma consecutiva. Ou seja, pensando aqui em resultado, mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Dortmund não perde. Dortmund empate anula, dupla hipótese Dortmund. E olhando aqui a tendência das duas equipes, a tendência é para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Hamburgo e Borussia Dortmund. Jogo para 2 gols, 75%. Gol no primeiro tempo, 85%. Escanteios, Hamburgo 5.5, Dortmund 4.1. Cartões, Hamburgo 2, Dortmund 1.8. Prováveis escalações aqui para Hamburgo e Dortmund. Vamos lá. Pelo lado do Dortmund, finalização, chute a gol, mesmo gol, Guirassy. E para finalizar e chutar gol, eu também gosto do ADM. Para desarmes, o Ryerson. Para desarmes, pelo lado do Hamburgo, Murien. Fechou? 11h30 da matina, jogo entre Hoffenheim e Leipzig. Vamos lá. O Leipzig, vice-líder, 9 partidas até o momento, ganhou 7, empatou 1, só perdeu um jogo. Baita campanha do Leipzig até o momento aqui na temporada. O Hoffenheim vem na 6ª colocação. Puxando o race, o Hoffenheim em casa oscila, 2 vitórias, 3 derrotas, mercado de gols vem forte. O Leipzig, como visitante, 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Mercado de gols eu também gosto. Aliás, se a gente olhar aqui o histórico, né? Geralmente partidas para pelo menos 2 gols. Vamos lá. Pensando aqui em resultado, pela campanha atual do Leipzig, mesmo jogando fora de casa, dupla hipótese Leipzig. Pensando em gols, um jogo para pelo menos 2 gols, ambas marcam e gol já no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela para Hoffenheim e Leipzig. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 90%. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Escanteios, Hoffenheim 4.6, Leipzig 6. Cartões, Hoffenheim 1.8, Leipzig 1.8 também. 11h30 da matina, ainda Alemanha Bundesliga, jogo do Leverkusen contra o Heidenheim. Vamos lá, primeiro tabela de classificação. O Leverkusen vem na 5ª posição e o Heidenheim é o último colocado. O Heidenheim até o momento, 9 partidas, apenas 1 vitória, empatou 2 e perdeu 6. Não é à toa que está aqui embaixo. E o Leverkusen vai jogar em casa. Puxando o race, vamos lá. O Leverkusen em casa ganhou 2, perdeu 1, empatou 2, oscila jogando em casa e mercado de gols é muito forte. O Heidenheim como visitante são 4 derrotas, apenas 1 vitória. E eu vou falar para vocês, essa vitória, ó, foi num amistoso, tá? Não foi na Bundesliga. Mercado de gols também muito forte. Obviamente que o Leverkusen em casa é favorito para vencer. Qual que é o problema aqui? A cotação tá baixa. Então, ao vivo, o Leverkusen melhor na partida e uma cotação maior, fica mais interessante, tá beleza? Baita cenário aqui para pelo menos 2 gols. E o que eu gosto aqui também? Primeiro tempo, finalização pro Leverkusen. Mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Leverkusen no primeiro tempo e também pelo menos um escanteio pro Leverkusen no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Probabilidades na tela aí para Leverkusen e Heidenheim. Jogo para 2 gols, 80%, gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Leverkusen 5.1, Heidenheim 4.3. Final do primeiro tempo, jogo 0-0 ou Leverkusen perdendo, um escanteio no final do primeiro tempo. O Leverkusen tem alta probabilidade aí para fazer escanteio no final do primeiro tempo. Mas o que a gente precisa? Intensidade, o jogo ainda empatado ou o Leverkusen perdendo, para o Leverkusen chegar na pressão. E aí se o gol não sai, sai o escanteio, tá beleza? Cartões, Leverkusen 1.4, Heidenheim 2.2. 11h30 da matina, ainda Alemanha Bundesliga, jogo do Union Berlin contra o Brabo de Munique. Time, olha o Bayern de Munique, 9 jogos, 9 vitórias. O Bayern tá voando baixo na Bundesliga e também ele tá voando baixo na Champions League.
Que baita início de temporada do Bayern de Munique. União Berlim na 10ª colocação, puxando o race. União Berlim em casa empatou 3, ganhou uma, perdeu outra. O Bayern de Munique jogando fora, dos 10 últimos jogos, são 10 vitórias como visitante. Isso aqui parece retrospecto de time mandante, tá certo? Só que não, é o Bayern jogando fora de casa. Ou seja, mesmo o Bayern jogando fora, é favorito para vencer pela bola que vem jogando. Vitória do Bayern de Munique. Jogos do Bayern de Munique, geralmente partidas para 2, 3 gols, tá beleza? E também gol no primeiro tempo. Então dá pra gente pensar aqui, um gol já no primeiro tempo e também jogo para mais de 2,5 gols e um possível ambas marcam. Por que ambas marcam? Se a gente puxar o histórico do confronto, dos 5 últimos jogos, todas as partidas bateu o ambas marcam. Fechou? Probabilidade aí na tela para União Berlim e Bayern de Munique. Jogo para 2 gols, 85%. Jogo para 3 gols, 80%. Probabilidade alta para gols. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios. União Berlim, 5,6. Bayern de Munique, 4,7. Cartões. União Berlim, 2,4. Bayern 2,1. E vamos lá, prováveis escalações aqui para União Berlim e Bayern de Munique. Pelo lado do União Berlim, finalização, chute a gol e Lick. E para desarmes, o Khedira e também o Doek. Pelo lado do Bayern, finalização, chute a gol, o mesmo gol. Luiz Dias, Harry Kane e também o Olise. Para finalização de fora da área, Kimmich e o Goretzka. Fechou? Meio-dia voltando para a Inglaterra, Premier League, jogo do Everton contra o Fulham. Tabela de classificação, o Everton é o 14º colocado e o Fulham na 15ª colocação. Campanhas bem similares aí até o momento. O Everton em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, ganhou 2 e empatou 2. Mercado de gols, pelo menos 2 gols por partida, vem forte. O Fulham jogando fora, perdeu 4, empatou 1, nenhuma vitória. Mercado de gols eu gosto. Time, vamos lá. O Everton vai jogar em casa e pela race apresentada pelas duas equipes, vem sim com um leve favoritismo. Pensando aqui em resultado, dupla hipótese Everton. E pensando em gols, um jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade aí na tela para Everton e Fulham. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Everton, 4,3, Fulham, 5,8. Cartões, Everton, 2,6, Fulham, também 2,6 e o juizão média de 3. Time, as duas equipes têm boas médias de cartão, mas o juiz, média baixa, tá bom? Um pouquinho de cuidado aqui. Prováveis escalações aí na tela para Everton e Fulham. Vamos lá. Pelo lado do Everton, finalização, chute a gol, Garner e o atacante Beto. E para desarmes, também o Garner. Pelo lado do Fulham, finalização, chute a gol, Raul Jimenez. E o Wilson também é um cara que finaliza. E o Ayobi. E para desarmes, a gente pode pensar aqui, no Sessegnon. Fechou? Meio-dia, Inglaterra, Premier League, jogo do West Ham contra o Burnley. Tabela de classificação, as duas equipes lá embaixo. O Burnley, 17ª colocação, e o West Ham dentro de zona de rebaixamento na 18ª colocação. Vamos lá, puxando o race. O West Ham em casa, dos 5 últimos jogos, são 4 derrotas e 1 vitória. Eu vou falar pra vocês, eu assisti esse jogo entre o West Ham e Newcastle. O West Ham jogou muita bola, eu gostei. Mas assim, esse retrospecto, a gente precisa aí de mais algumas partidas do West Ham vencendo em casa ou fazendo bons jogos para ter confiança. Eu prefiro esperar mais um pouquinho. Mercado de gols muito forte. O Burnley, como visitante, perdeu 4, ganhou 1. Também é um retrospecto que não traz confiança, porém, mercado de gols vem muito forte. Pré-live, eu prefiro gols. Jogo aqui para pelo menos 2 gols, ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade aí na tela para West Ham e Burnley. Jogo para 2 gols, 95%. Jogo para 3 gols, 75%. Pré-live é um jogo bom para gols. Gol no primeiro tempo, 85%. Escanteios, vamos lá. West Ham, 4,8. Burnley, 3,5. O que eu gostei aqui? Final do primeiro tempo, jogo 0-0, em alta intensidade, o West Ham perdendo, um escanteio no final do primeiro tempo. Alta probabilidade aí
para acontecer. Cartões: West Ham 1.7, Burnley 1.9, Juizão 3.1. Prováveis escalações aí para West Ham e Burnley. Vamos lá. Pelo lado do West Ham, finalização, chute a gol, mesmo gol, Jarrett Bowen. E para finalizar de fora da área, o Paquetá. E o Paquetá também é um bom nome para desarmes. Pelo lado do Burnley, finalização, chute a gol, o Fleming. E para desarmes, o Florentino. Fechou? Time, ainda no sabadão temos aqui a Norueguinha, meio-dia, 8 partidas na Norueguinha. Quem é mais antigo do canal sabe, é um campeonato excelente para gols. Se você tá chegando agora, fique esperto aí meio-dia. Qual que é a tendência dessas partidas? Jogos para pelo menos 2 gols, ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Faz um print da tela e fique esperto aqui para gols. Fechou? 13 horas, França Ligue 1, jogo do Olympique de Marseille contra o Brest. Olympique, vice-líder, jogando contra o 13º colocado. Time, pensando aqui em resultado, Olympique de Marseille para vencer um dos tempos, uma das partes, eu acho interessante. Probabilidade na tela. Probabilidade aqui para Olympique de Marseille e Brest. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, também 85%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteios, Olympique 5, Brest 3.9. Cartões, Olympique 2.4, Brest 2.9, Juizão 1.3. Aí não ajuda, né? Prováveis escalações aqui para Olympique de Marseille e Brest. Vamos lá. Pelo lado do Olympique de Marseille, finalização, chute a gol, mesmo gol. Greenwood, Aubameyang e também o Igor Paixão. Pelo lado do Brest, finalização, chute a gol, Ayork. Para desarmes, pelo lado do Brest, o Louco. Fechou? 14 horas na Itália, jogo da Juventus contra Torino. Time, a Juve vem na 6ª colocação, Torino na 13ª colocação. Puxando o race, a Juve em casa, dos 5 últimos jogos, empatou 4, ganhou 1. Tá empatando pra caramba. Torino jogando fora, 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória, vem oscilando. No histórico, jogando em casa, geralmente a Juventus leva a melhor. 1, 2, 3, 4 vitórias para Juventus e 1 empate. Então aqui, pensando em resultado, Juventus empate anula. Até porque a Juve vem empatando demais, tá beleza? Juve empate anula. Probabilidade aí na tela. Probabilidade aí na tela para Juventus e Torino. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 60%. Talvez aqui, pensando em gols, pelo menos 1 gol da Juve na partida. Over meio gol. Juventus. Escanteios. Juventus 6.7, Torino 4. Primeiro tempo. Juventus média de 3.6, Torino 1.5. Dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com mais escanteios para Juventus. Cartões. Juve 1.1, Torino 2.6, Juizão 3.6. Prováveis escalações aqui para Juventus e Torino. Pelo lado da Juve, finalização, chute a gol, mesmo gol, Wiltz, e para desarmes, Locatelli. Pelo lado do Torino, finalização, chute a gol, Simeone, e para desarmes, o Coco. Fechou? 14h30, Arábia Saudita, jogo entre Al Ittihad e Al Ahly. Time pré-live, aqui eu prefiro gols, tá? O Al Ittihad em casa, dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols. E o Al Ahly jogando fora, dos 5 últimos jogos, também em 4, pelo menos 2 gols. Então, partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. É isso. 14h30, Espanha, La Liga, jogo entre Atlético de Madrid e Levante. Vamos lá. Atlético de Madrid vem na 4ª colocação e o Levante é o 16º colocado. Puxando o race, o Atlético de Madrid em casa, dos 10 últimos jogos, empatou 2 e são 8 vitórias. Tá jogando sim um bom futebol na temporada, mas o Atlético de Madrid é aquela equipe que muitas vezes apronta. Se a gente olhar aqui o Levante fora de casa, ganhou 2 e empatou 3, vem com regularidade. Obviamente que jogando em casa, o Atlético de Madrid é bem favorito para vencer. Qual que é o problema? Cotação muito baixa. Eu prefiro ao vivo. O Atlético de Madrid amassando a equipe visitante e uma cotação maior, acho que fica mais interessante. Probabilidade aí na tela. Probabilidade aí na tela para Atlético de Madrid e Levante. Jogo para 2 gols, 85%, probabilidade boa para gols. Escanteios, Atlético de Madrid 7.6, Levante 3. Então dá para a gente imaginar aqui um primeiro tempo com mais escanteios para o Atlético de Madrid,
Race Três Cantos, Atlético de Madrid. Acabei pulando aqui gol no primeiro tempo. Gol no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Cartões, Atlético de Madrid 1.5, Levante 2. Prováveis escalações aqui para Atlético de Madrid e Levante. Time, Julián Alvarez em campo como titular é um jogador excelente para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 14h30 voltando para a Inglaterra Premier League, jogo do Sunderland contra o Arsenal. Arsenal, líder da competição, e o Sunderland vem na 4ª posição. Time, é o seguinte, o Arsenal até o momento, 10 jogos, ganhou 8, empatou uma, só perdeu uma. Perdeu para o Liverpool jogando fora de casa. Derrota normal. O Sunderland, eu acho que vem surpreendendo até o momento. 10 partidas, ganhou 5, empatou 3, só perdeu 2. Vem com regularidade aí na competição. Eu acho que esse ano, essa temporada, o Arsenal deve ser o campeão, mas esse jogo não deve ser fácil, tá beleza? O mercado, ele dá uma cotação baixa para o Arsenal. O que a gente pode pensar aqui? Talvez Arsenal para vencer um dos tempos, uma das partes, ou ao vivo, o Arsenal melhor na partida e uma cotação maior, aí buscar algo a favor do Arsenal. Mas eu não descarto um handicap asiático mais 2 para o Sunderland em virtude da campanha que vem fazendo e por jogar em casa. Handicap asiático mais 2, Sunderland, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade aí na tela para Sunderland e Arsenal. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 95%. Pré-live, pela tabela de probabilidade, cenário aqui para menos de 4 gols. Eu, na Premier League, não gosto de pensar em cenário under, tá? Premier League, eu prefiro over gols, tá bom? Deixa pro ao vivo, talvez seja mais interessante. Escanteios. Sunderland, 5.9, Arsenal, 6.4. Aqui eu gosto. Final do primeiro tempo. Jogo ainda 0-0, em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Alta probabilidade aí para acontecer. Cartões. Sunderland 1.9, Arsenal 1.7, Juizão 2.3, média baixa. Prováveis escalações aí na tela para Sunderland e Arsenal. Vamos lá. Pelo lado do Sunderland, finalização, Isidore. E para desarmes, Lefebvre e também Mukiele. Pelo lado do Arsenal, finalização, chute a gol, Saka, Merino e o Trossard. E para desarmes, o Rice e também o Timber. Fechou? 16 horas, um jogo aqui do Campeonato Brasileiro, jogo entre Sport e Atlético Mineiro. Tabela de classificação, o Galão da Massa vem na 11ª colocação e o Sport continua na última colocação. Com todo respeito ao Sport, é questão de tempo. O Sport já caiu, tá, galera? Não tem mais jeito. Perdeu pro Juventude em casa, ó, na última partida por 2-0, já foi. Até porque o Vitória, que é o time que tá fora aqui de zona de degola, né, do Z4, tem 34. Então, infelizmente, o Sport já está na Série B do ano que vem. É questão de tempo. O Atlético Mineiro, depois que o Sampaoli assumiu, melhorou bastante. Mas assim, o Atlético Mineiro talvez vai querer garantir aqui uma vaga de Sul-Americana, talvez sonhar com uma vaga de Libertadores, pré-Libertadores, na verdade. Só que, se a gente pensar friamente, pro Atlético Mineiro o ano tá onde? Na final da Copa Sul-Americana, tá beleza? Mas assim, por tudo que vem sendo apresentado até o momento, mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Galo não perde. Dupla hipótese, Atlético Mineiro. Probabilidade aí na tela para Sport e Atlético Mineiro. Vamos lá. Jogo para 2 gols, apenas 55%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Escanteios, Sport 5.4, Atlético Mineiro 3.3. Cartões, Sport 2.7, Galão da Massa, Atlético Mineiro 3.1, pelo menos um cartão para cada equipe. 16h45 na Itália, jogo entre Parma e Milan. Vamos lá. O Milan vem na 3ª colocação e o Parma é o 16º colocado. Time, o Parma até o momento, 10 partidas, apenas uma vitória, empatou 4 e perdeu 5. Estudando aqui esse jogo, eu acho que o Milan não perde mesmo jogando fora de casa. Milan empate anula, dupla hipótese Milan. O problema é que é campeonato italiano. E campeonato italiano a gente sabe,
é traiçoeiro, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade aí na tela para Parma e Milan. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Com relação aos escanteios, Parma 3.6, Milan 4.4. Cartões, Parma 1.4, Milan 1.4, Juizão 3.6. Vamos lá, primeiro tempo, Parma 0.4 e o Milan 0.3. Dá para pensar aqui num primeiro tempo com menos de 2 cartões. Fechou? Time, para fechar essa análise entre Parma e Milan, jogadores. Pelo lado do Parma, finalização, chute a gol, Cutrone. Pelo lado do Milan, finalização, chute a gol, o Fofana. Inclusive o Fofana finaliza bastante de fora da área. Finalização de fora da área, Fofana. Rafael Leão. E também quem vai jogar na frente, ó, e um Cucu. Também pode ser um bom nome. Para desarmes, pelo lado do Milan, Salesmakers. E pelo lado do Parma, o Keita. Fechou? 17 horas na Inglaterra, Premier League, o Chelsea recebendo o Wolverhampton. Chelsea que vem na 7ª colocação e o Wolverhampton é o último colocado. O Wolverhampton até o momento, 10 partidas, nenhuma vitória, 2 empates e são 8 derrotas. E o Chelsea vai jogar em casa. Time, para resultado não tem muito o que inventar. Vitória do Chelsea. O que eu gosto aqui também? Primeiro tempo, finalização e escanteio a favor do Chelsea. Mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Chelsea no primeiro tempo e pelo menos um escanteio para o Chelsea também no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade aí na tela para Chelsea e Wolverhampton. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. De novo, pré-live, o cenário é under. Eu na Premier League não gosto de pensar em under goals. Eu prefiro over goals, tá beleza? Escanteios, Chelsea 6.9, Wolverhampton 4.4. Talvez aqui final do primeiro tempo, se o jogo ainda tá 0-0 ou o Chelsea perdendo, um escanteio no final do primeiro tempo. E no final do segundo tempo a mesma lógica. O Chelsea empatando ou perdendo a partida, um escanteio no final do segundo tempo. Cartões, Chelsea 2.2, Wolverhampton 2 e o Juizão 2.5. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Chelsea e Wolverhampton. Pelo lado do Chelsea, finalização, chute a gol, Garnacho, João Pedro e também o Estevão. Finalização de fora da área, Enzo Fernandes. Para desarmes, pelo lado do Chelsea, Caicedo e o Cucurella. Pelo lado do Wolverhampton, finalização, chute a gol, Larsen. Para desarmes, o Arias, o André e também o João Gomes. Fechou? 17h30 em Portugal, jogo entre Santa Clara e Sporting. Sporting, vice-líder, jogando contra o 8º colocado. Time, é o seguinte, eu já vou puxar direto pro histórico, tá? Dos 5 últimos jogos entre Santa Clara e Sporting na casa do Santa Clara, nós temos 1, 2, 3, 4 vitórias pro Sporting e apenas uma vitória pro Santa Clara. Ou seja, mesmo jogando fora de casa, um leve favoritismo aqui para o Sporting. Então dá para a gente pensar pré-live, Sporting para vencer um dos tempos, uma das partes. Ao vivo, o Sporting amassando na pressão, vitória do Sporting. E também uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Dos 5 últimos jogos do histórico, em 4 aconteceu. Probabilidades na tela aqui para Santa Clara e Sporting. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Escanteio, Santa Clara, 6.1, média alta, e o Sporting 6 jogando fora de casa, também é uma média alta. Time, as duas equipes com boas médias de escanteio. Final do primeiro tempo, o gol ainda não saiu, e o jogo está em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo, e no final do segundo tempo, a mesma lógica. Cartões, Santa Clara 3.3, Sporting 2.1, pelo menos um cartão para cada equipe. Prováveis escalações aqui para Santa Clara e Sporting. Time, 2 jogadores do Sporting que eu gosto bastante para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Luiz Soares e também o Pedro Gonçalves. 18 horas, Campeonato Brasileiro, o Vasco recebendo o Juventude. Vasco que vem na 9ª colocação, brigando aqui por pré-Libertadores. E o Juventude, na 18ª colocação, briga para não cair. Jogo em São Januário. Pela campanha do Vasco e pelo que o Vasco vem jogando no momento, o Vasco é favorito para vencer. Dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma. E o Juventude jogando fora,
São 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória. O que dá pra gente pensar aqui? Vitória do Vasco, Vasco para vencer um dos tempos, uma das partes e um gol do Vasco na partida. É isso. Probabilidade aí na tela para Vasco e Juventude. Jogo para 2 gols, 85%. Como eu falei, um gol do Vasco e 2 gols na partida pode ser bacana. Escanteios, Vasco 3.9, Juventude 4.2. Cartões, Vasco 1.8, Juventude 3.7. Um cartão aí para cada equipe. Jogadores aí na tela para Vasco e Juventude. Pelo lado do Vasco, finalização, chute a gol, o mesmo gol, Ryan e também o Coutinho. Fechou? 18h30, dando continuidade aqui no Brasileirão, o Internacional recebendo o Bahia. Bahia que vem na 5ª colocação e o Inter é o 15º colocado. O Internacional aí brigando, lutando para não ter risco de cair. Vamos dar uma olhadinha na race. O Inter em casa, dos 5 últimos jogos, só perdeu uma partida no Grenal, empatou 2, ganhou 2. O Bahia jogando fora, dos 5 últimos jogos, são 5 derrotas. É um visitante que vai muito mal. Então aqui, como o Inter joga em casa contra um visitante que vem muito mal, dupla hipótese Inter. Probabilidade aí na tela para Internacional e Bahia. Jogo para 2 gols, 95%. Probabilidade lá em cima para a gente ver pelo menos 2 gols nessa partida. Escanteios, Inter 5.2, Bahia 3.2 e o Bahia como visitante, ó, sofrendo muitos escanteios, 5.8. Primeiro tempo, Inter 2.5, Bahia 1.6. Time, talvez aqui um primeiro tempo com mais escanteios para o Internacional, tá beleza? Com relação aos cartões, Inter 2.7, Bahia 2.4, um cartão pelo menos para cada equipe. 21 horas para fechar aqui o Brasileirão, o São Paulo recebendo o Bragantino. São Paulo que vem na 8ª colocação, brigando aqui por pré-Libertadores, e o Bragantino na 12ª colocação, brigando por vaga de Sul-Americana. Time, é o seguinte, o São Paulo vinha numa sequência muito ruim, aí ganhou do Vasco em São Januário e segurou o Flamengo na Vila Belmiro. Vai jogar de novo na Vila Belmiro contra o Bragantino. Se o São Paulo jogar bola, que jogou aí nas 2 últimas partidas, o São Paulo não deve perder do Bragantino. São Paulo empate anula, dupla hipótese, São Paulo. Tá beleza? Probabilidades aí na tela. Probabilidades aí na tela para São Paulo e Bragantino. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Talvez aqui um gol do São Paulo na partida. Over meio gol São Paulo. Escanteio, São Paulo 5.5. Bragantino 3.7. Cartões, São Paulo 2.2. Bragantino 3.4. Pelo menos um cartão para cada equipe. Vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para esse sabadão? Jogo entre Chelsea e Wolverhampton. Dupla hipótese Chelsea, pelo menos um escanteio para o Chelsea no primeiro tempo, mais de 4,5 finalizações Chelsea no primeiro tempo. E também, no jogo entre Vasco e Juventude, dupla hipótese Vasco, pelo menos um escanteio para o Vasco no primeiro tempo, mais de 4,5 finalizações Vasco no primeiro tempo. Esse é o melhor palpite aí pro sabadão. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Vamos lá, como é que ficou o palpitão pro sabadão? Tottenham e Manchester United. Jogo para mais de 1,5 gols. Como e Cagliari, pelo menos um gol do Como na partida. Jogo entre Union Berlin e Bayern de Munique. Vitória do Bayern de Munique. West Ham e Burnley. Partida para mais de 1,5 gols. Olympique de Marseille e Brest. Olympique para vencer um dos tempos, uma das partes. Juventus e Torino. Juve, empate anula. Atlético de Madrid e Levante, vitória do Atlético de Madrid. Sunderland e Arsenal, vitória do Arsenal. Parma e Milan, Milan empate anula. Santa Clara e Sporting, Sporting para vencer um dos tempos, uma das partes. E para fechar, São Paulo e Bragantino, São Paulo empate anula. Esse é o palpitão pro sabadão. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo, análise, melhor palpite, palpitão e tudo que vocês têm direito. Quem estiver no celular, se puder dar aquela hypada, ajuda demais. Não menos importante, vou deixar no primeiro comentário fixado o grupo gratuito. Aproveita, é de graça. Tem muita resenha de futebol e também muito palpite e dica boa. E o melhor, 0800 na Vasca. Clica e vem.
Ótimo final de semana pra todo mundo. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.